Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. O meu nome é Paula Jucá e o tema da nossa aula de hoje é regência verbal. Para início de conversa, eu trago aqui a vocês um cartaz que diz assim: seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade. Chegou a hora de se unir a eles. Doe sangue. Nós podemos observar nesse cartaz que alguns verbos aqui, eles estabelecem ligação direta com seus complementos e que outros necessitam de uma preposição para este fim. É o caso do verbo aqui, doar. Quando eu digo doe sangue, eu preciso de um complemento, mas este complemento aqui, ele não vem regido de preposição. E no caso desta frase, que diz assim: chegou a hora de se unir a eles. O verbo unir aqui, ele precisa de uma preposição para que ele tenha sentido, porque quem se une a alguém ou a alguma coisa. E há ainda, pessoal, situações que o mesmo verbo, ele pode se comportar de formas variadas, dependendo da frase em que ele ocorre. Ou seja, ele pode, em determinada frase, necessitar de um complemento regido por preposição e ele pode também necessitar de um complemento sem proposição. É o caso de, por exemplo, quando eu digo os heróis dão sangue para salvar a humanidade. Ou os heróis dão esperança para os seus fãs. Observe que na primeira frase, quando eu digo os heróis dão o sangue, eu preciso aí de um complemento regido por um artigo. E na segunda frase, quando eu digo os heróis dão esperança, eu já não preciso desse complemento. Então, pessoal, para teorizar, o que vem a ser, então, a regência verbal? A regência verbal, ela é o princípio pelo qual os verbos se ligam aos seus complementos. Então, o que quer dizer isso, pessoal? A regência verbal, ela é o princípio pelo qual os verbos se ligam com os complementos. E esses complementos, eles podem ser os adjuntos adverbiais, pode ser o objeto direto e essa interligação, ela pode alterar o sentido. Então, dependendo do verbo, se ele está acompanhado de um complemento com preposição, ele vai ter um sentido. Se ele não estiver acompanhado de preposição, ele vai ter outro. Então, dependendo de como esse verbo está na frase, ele vai ter sentidos também diferentes, significados diferentes. Então, como falantes nativos da língua portuguesa, nós conhecemos, claro, as preposições que complementam determinados verbos e quais são os seus respectivos sentidos. Por isso, é importante saber, na norma padrão, existem regras que diferem aí a forma de colocação desses verbos. Muitas vezes nós falamos alguns verbos sem a colocação correta da regência verbal, sem, às vezes, o complemento necessário para aquele determinado significado. Então, não há necessidade de memorizar todas essas regências, até porque são muitas, mas é importante saber o significado dessas regências quando elas estão acompanhadas de complemento, com preposição, ou quando não estão, principalmente as mais usuais. Então, vamos conhecer as principais? Eu trago, então, aqui a vocês alguns exemplos, como o verbo assistir, que ele é muito comum no nosso dia a dia. O verbo assistir, ele assume dentro do contexto vários significados, como, por exemplo, estar presente, presenciar, ter direito.
O que quer dizer isso? Quando eu utilizar o verbo assistir neste sentido, ele vai ser um verbo transitivo indireto. O que quer dizer isso? Ele vai precisar de uma preposição. Então, quando eu digo, vou assistir um filme, está correto? Não, pessoal. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o correto é dizer, eu irei assistir a um filme hoje à tarde, por exemplo. Então, quando o verbo assistir, ele tem o sentido de estar presente, de presenciar, de ver algo, ele vai precisar da preposição. Então, corrijam aí se vocês estiverem escrevendo errado. Tá? Então, você vai assistir a um filme e não assistir um filme. E ele também pode assumir o significado de ter direito, como, por exemplo, FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. Verifiquem aí o significado. Nesse sentido aqui, assistir, ele assume o significado de ter direito. Então, é um direito que o trabalhador, ele possui. Então, ele assumiu aí assistir no sentido de ter direito. E o verbo assistir, ele também pode ter o significado de acompanhar, de prestar assistência. Então, quando ele tem esse sentido, esse significado, ele vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, ele não vai precisar de preposição no seu complemento. Ele precisa de um complemento, mas ele não precisa de preposição. Observe um exemplo. O médico assiste o doente. Então, o médico, ele acompanha o doente. O médico, ele presta assistência ao doente. Então, aqui nesse sentido, ele não vai precisar de preposição. Então, pessoal, o verbo assistir ele é muito comum e é comum também a forma equivocada pela qual nós o utilizamos. Então, vamos para o próximo. O verbo agradar. O verbo agradar, ele pode ter também dois significados, que pode ser de fazer carinho, de ser agradável, contentar ou satisfazer. Então, dois significados que eu digo, ele pode ter duas vertentes. Ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Ele é verbo transitivo direto quando ele está no sentido de fazer carinho. Então, o que quer dizer isso, professora? Ele, no complemento dele, ele não irá precisar de preposição. Então, quem faz carinho, né, a alguém, a alguma coisa. Quem agrada a alguém ou alguma coisa. Então, para ele ser verbo transitivo direto, ele vai ter que estar no sentido de fazer carinho. Olhem só a diferença. Josué agradava o animal. Lúcia agradava o namorado. Eu não falo, Josué agradava ao animal. Lúcia agradava ao namorado. Ela agradava o namorado, algo específico. Então, Lúcia fazia carinho, né, ali no namorado. Então, ele vai aqui assumir o sentido de fazer carinho, então ele vai ser verbo transitivo direto. E quando ele é verbo transitivo indireto? Quando ele tem o significado, né, o sentido de ser agradável, de contentar ou de satisfazer. Então, nossa empresa faz tudo para agradar a você. Ou nossa empresa faz tudo para agradar ao cliente. Tá? Lúcia agradava ao namorado. Qual é a diferença aqui, pessoal? Vocês viram que no primeiro eu coloquei Lúcia agradava o namorado e Lúcia agradava ao namorado. Olha, é praticamente a mesma frase. O que muda aí é somente a preposição. O complemento ele vem regido de preposição. E quando na primeira frase eu não coloco a preposição, eu estou falando que Lúcia estava o quê? Fazendo carinho.
Na segunda, eu falo o quê? Que Lúcia estava sendo agradável, que ela estava satisfazendo ao namorado. Observaram a diferença? Então, vamos lá para o próximo. O verbo aspirar, que também é muito comum a utilização dele. O verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Quando ele é transitivo direto, ele tem um sentido de solver, de respirar. Ou seja, os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Os atletas, então, eles o quê? Respiravam com prazer o ar das montanhas. Então, aspirar no sentido de respirar. E ele é verbo transitivo indireto quando ele tem o sentido de pretender, de desejar, de almejar algo. Então, o vereador recém-eleito aspirava a um cargo alto. Então, o vereador recém-eleito pretendia ou desejava um cargo alto. Tudo certo, pessoal? Então, vamos para o próximo. Esquecer e lembrar. Esse é muito comum no nosso dia a dia. Então, esquecer e lembrar podem ser verbo transitivo direto ou indireto. Algo quando não pronominais. Então, lembrei o nome dele. Esqueci meu celular em casa. Você não diz, esqueci o meu celular ao meu... Desculpa. Você não diz, esqueci ao meu celular em casa. Você não diz, lembrei ao nome dele. Então, lembrei o nome dele, esqueci meu celular em casa. E ele é verbo transitivo indireto quando pronominais exige a preposição de. Esqueci-me do livro. Lembra-se de mim? Então, quando ele tem aí, quando ele vem acompanhado dos pronomes, né? Aqui, esqueci-me, lembra-se, aí ele vai ter a necessidade de ter uma preposição. Vamos para o próximo, verbo chegar e ir. O verbo chegar, ele é verbo intransitivo, então ele exige a preposição quando indica lugar. Por exemplo, cheguei ao cinema, você fala cheguei no cinema, também depois nós vamos ver lá na frente, que é chegar a algum lugar, não é no, né? Não é dentro de algo. Então, cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. Então, o verbo chegar, ele exige a preposição ao. O verbo ir também é verbo intransitivo e ele é regido aí com a preposição para, porque indica mudança. O casal decidiu ir para o interior. Com preposição para, indica mudança. Então, vou ao cinema 2 vezes por semana. Eu não vou no cinema 2 vezes por semana. Eu vou ao cinema. E o casal decidiu ir para o interior. Então, o verbo ir, ele é verbo intransitivo. Agora, o verbo morar e residir também são verbos intransitivos e que exigem adjuntos adverbiais com a preposição em. Moro em São Paulo, resido em Jundiaí. Moro em Goiânia. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos, ou seja, o verbo morar e residir são verbos intransitivos, então eles exigem adjuntos adverbiais com a preposição em. Então, moro em São Paulo, resido em Jundiaí. Obedecer e desobedecer, eles exigem a preposição a. Então, o motorista obedece às leis de trânsito. Sempre desobedecia ao pai. Então, obedecer e desobedecer, eles exigem aí a preposição a, tá, pessoal? E o verbo pagar e perdoar. Pagar e perdoar é verbo transitivo direto e pode ser também verbo transitivo indireto. Então, ele é transitivo direto quando o objeto é quem? A coisa. Então, paguei o quê? A conta. Mas quando o objeto é a pessoa, aí ele vai necessitar de preposição. Então, perdoei aos inimigos. Então, o objeto aqui é quem, pessoal? É a pessoa. São quem? Os inimigos. Viram aí a diferença?
E ele pode ser verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, quando eu digo paguei a conta ao feirante. Então, observe aqui que ele é verbo transitivo direto. Então, paguei a conta, não necessitou de preposição, mas aqui para o complemento, né? O segundo complemento, ele precisa de preposição. Então, vamos ver aqui algumas construções incorretas. Então, paguei o meu amigo. Perdoo você pelo atraso. Quando eu digo paguei o meu amigo, está incorreto. Paguei ao meu amigo. Perdoo você pelo atraso. O que está errado? Perdoo a você pelo atraso. Tá bom, pessoal? Então, quando se refere à pessoa, sempre tem que vir regido de preposição. Preferir pode ser verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto. Ele é verbo transitivo indireto quando ele tem o significado de querer antes ou escolher. Então, prefiro o amor à guerra. E ele pode ser verbo transitivo direto, que não precisa de preposição, quando ele significar dar primazia a ou determinar-se por. Exemplo, preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Então, aqui não há necessidade de preposição, porque ele tem o significado de dar primazia a alguma coisa ou determinar-se por algo. Segundo a norma culta da língua, prefiro mais ler do que escrever. Isso é totalmente errado, apesar de que nós estamos acostumados a falar dessa forma. O correto é, prefiro ler a escrever. Talvez agora vocês pensem assim, nossa professora, mas é estranho isso. É sim, é estranho porque os nossos ouvidos já se acostumaram com aquilo que está incorreto. Mas o certo é dizer, prefiro ler a escrever. Prefiro aula de inglês a português. É assim que se diz, o correto é esse. Então, vamos para o próximo, pessoal, o verbo custar. O verbo custar, ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e pode ser transitivo direto e indireto também. Ele é verbo transitivo direto quando ele tem o sentido de ter preço. Então, estes sapatos custaram R$50. Então, não há necessidade aí de preposição no complemento. Ele é verbo transitivo indireto quando ele tem o sentido de ser difícil. Então, ele exige aí a preposição a. Custou a todos acreditar nele. Então, observem aqui, custou a quem? Né? A todos. E ele pode ser verbo transitivo direto e indireto quando está no sentido de causar transtorno. Então, sua irresponsabilidade custou sofrimento a toda a família. Então, primeiro complemento, sua responsabilidade custou o quê? Sofrimento. Então, sofrimento não tem preposição, mas custou sofrimento a quem? A toda a família. Então, quem custa sofrimento a alguém. Então, sempre é importante pensar dessa forma, fazendo as perguntas, porque aí vocês vão entender se precisa ou não de complemento. E o verbo querer, pessoal, o verbo querer ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Ele é direto quando ele está no sentido de desejar. Então, ela queria o disco da Gal, mas não o quer mais. Então, aqui ele não precisa de complemento com preposição, porque ele está no sentido de desejar. Então, ela desejava o disco da Gal, mas não quer mais, tá bom? E ele é transitivo indireto quando está no sentido de estimar, de querer bem, aí ele vai exigir a preposição a. Então, eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. Então, eu quero a quem? A meus amigos. Então, eu estimo, eu quero bem a meus amigos. Por isso que ele exige aí a preposição. E o verbo simpatizar e antipatizar, ele é um verbo transitivo indireto, por isso ele exige a preposição com. Então, por exemplo, simpatizava com a ideia, simpatizei com ele. E o verbo visar,
ele pode ser transitivo direto ou indireto. Ele é direto, ou seja, não precisa de preposição, quando ele tem o sentido de mirar por visto. Então, visou o alvo e atirou. Então, mirou o alvo e atirou. E ele é intransitivo quando tem o sentido de ter em vista, de pretender. Então, ele vai exigir aí a preposição. Homem sem escrúpulos que era, só visava a uma posição de destaque. Então, homem sem escrúpulos que era, só pretendia o quê? Uma posição em destaque. Só tinha em vista uma posição de destaque. Então, aí vai se exigir a preposição. E namorar, hein? Quem é que não sabe, né? Como que é o verbo namorar? Ele é transitivo direto, então ele não exige preposição. Namorar alguém. Então, como que você diz? Eu namoro o João ou namoro o João? Ele precisa? Eu namoro ao João ou namoro o João? Preposição, namoro o João, tá? Então, ele é verbo transitivo direto. Ele exige um complemento, porque quem namora, namora alguém. Mas ele não exige preposição nesse complemento. Então, pessoal, eu termino por aqui a nossa aula, lembrando que existem aí vários outros verbos, que é importante a pesquisa mais aprofundada desses verbos para que não se cometam erros aí absurdos com a língua portuguesa. Vocês podem posteriormente buscar esses verbos e tentar estudar mais sobre eles.